Meu nome é Milena Rodrigues, eu sou do Instagram Me Inspira, tenho 29 anos, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais e eu tenho baixa visão desde que eu nasci. Deficiência visual, minha baixa visão, ela veio com uma catarata congênita e aos 13 anos eu também desenvolvi o glaucoma e aos 24 anos o meu glaucoma piorou, o que fez reduzir um pouco mais a minha visão. Hoje eu tenho menos de 10% do meu olho esquerdo, usando óculos, né? E não tenho nada do meu olho direito. Sou cega total do olho direito. E eu percebi de fato que eu tinha baixa visão, que eu tinha uma limitação na visão quando eu fui para a escola. Porque naquela fase ali da infância que a gente está com nossos pais, é um pouco mais tranquilo, porque eles estão o tempo todo com a gente. Quando eu precisei estudar, desenvolver uma escrita, uma leitura, é que eu percebi as minhas dificuldades. E a minha família, com todo o apoio, né, com todo o cuidado, estavam ali disponíveis para me dar todo o auxílio. Então, de fato, eu só percebi quando eu literalmente precisei da minha autonomia e da minha independência, que foi ali no meu ensino médio, primeiro ano, segundo, terceiro, na minha faculdade, principalmente na minha faculdade. E eu reagi de uma forma tranquila, porque eu sempre falo que para quem nasce com uma deficiência é mais fácil de adaptar. Então, como a minha família, os meus pais sempre trouxeram várias adaptações para a minha vida, foi um pouco mais fácil essa minha reação, essa minha aceitação da minha deficiência. É claro que a minha deficiência, às vezes, ela me limita no fato de não poder enxergar tudo da maneira que uma pessoa normal, entre aspas também, enxerga. Mas eu falo que isso às vezes pode ser uma vantagem, né? E eu tô vendo de uma outra forma. Às vezes eu tô escutando, tô prestando mais atenção em detalhes. Então eu tento não pensar no que a minha deficiência me limitou, mas sim no que ela trouxe de bom para mim, que é uma audição melhor, um tato melhor, uma observação, porque isso tudo eu desenvolvi com o tempo, desenvolvi desde criança e são coisas fundamentais para mim que me fazem me sentir bem, sentir segura e independente. Então, não penso no que a minha deficiência me limitou, mas sim no que ela trouxe de bom para mim. Acho que hoje, com a consciência que eu tenho, eu não fico chateada com perguntas. Eu até prefiro que me perguntem, porque aí eu falo das minhas limitações, o que eu preciso, das adaptações, peço ajuda. Hoje eu sei lidar muito bem com essa situação. Acho que na infância o que mais incomoda é a questão do bullying, né? Porque é uma coisa que sim, a maioria das crianças sofreram e eu sofri. Por ser uma criança com baixa visão, ser diferente, entre aspas, ali da maioria da turma, então isso era claro, seu óculos é grosso, por quê? E aí eu às vezes me embananava toda para explicar na infância, adolescência. Hoje eu já sei explicar a situação, já sei colocar o que eu preciso e pedir ajuda também caso eu necessite. Então, essa questão da pergunta que me chateia, hoje não existe mais. Já me chateei bastante com alguns comentários. Você é cega. É claro que isso na adolescência, isso na infância, traz às vezes muitas coisas ruins. Mas com todo o apoio que eu tive dentro de casa, eu soube lidar muito bem com isso. E hoje prefiro explicar para as pessoas da melhor forma possível, tanto que criei o meu Instagram para poder falar sobre isso, para poder mostrar o que é a baixa visão, para falar sobre deficiência visual. Então estou aberta o tempo inteiro a perguntas. Então eu sempre falo e agradeço pela deficiência visual que eu tenho. Porque se não fosse essa deficiência,
provavelmente eu não teria feito metade das coisas que eu fiz com tanta determinação e vontade. Eu falo que as pessoas com deficiência não têm que provar nada a ninguém. A gente tem que fazer por nós e fazer aquilo que nos faz bem. Então foi isso que eu coloquei na minha cabeça e por isso que eu falo para pessoas com deficiência, porque a deficiência adquirida ela é um pouco mais complexa, né? Porque você sai de uma coisa que você tinha e vai para outra que você não tem agora, uma limitação. E aí isso pode confundir bastante a cabeça, pode trazer várias questões como a depressão, a falta de vontade de fazer as coisas. Então é o que eu falo, se a gente tiver a consciência da deficiência, vai ser só uma condição que você vai precisar se desafiar para poder conquistar a sua vida, suas coisas, seus objetivos. Então eu uso a minha deficiência como um desafio para mim. O desafio da minha independência, o desafio de falar para mais pessoas e por aí vai. Então eu agradeço o fato de ter baixa visão, porque ela me proporciona várias coisas, várias amizades, momentos, coisas muito importantes, vivências que para mim são fundamentais. Claro, eu acho que sim, existe preconceito. E já passei por eles, já passei por situações de preconceito, principalmente hoje, na minha consciência da minha deficiência, eu sei que eu tenho alguns direitos e, por exemplo, já olharam torto para mim que estava usando uma fila preferencial. Aparentemente, eu não tenho nada. Você tem que observar muito para poder ver a minha deficiência, até pela minha independência, o fato de andar sempre sozinha. Então, às vezes as pessoas olham ali de olho torto para você, você tá pegando uma fila preferencial, mas você não precisa. É claro que se eu não precisasse, eu não estaria ali. Então, se eu estou sozinha e preciso de um auxílio de um caixa, por exemplo, da atendente de um caixa, é claro que eu vou pegar uma fila preferencial. Então, claro que existe preconceito, até em relação a trabalhos também, né? Mas será que você é capaz? Inclusive, aconteceu na própria faculdade, assim que eu entrei na faculdade, uma das professoras, na época acho que no primeiro período ali, indagou se eu realmente queria fazer o curso de História, porque a minha deficiência era grave, né? E se eu iria dar conta. Então, claro que não sei se era uma provocação dela ou se era por preconceito. Porém, são situações que às vezes chateiam a gente, mas que a gente tem que criar, ter força para poder lidar com isso. E hoje eu percebo que essas coisas que acontecem me dão muita força para continuar, para mostrar a minha capacidade, mostrar até onde eu sou capaz de chegar. Tanto que depois disso, essa professora virou minha amiga, a gente já encontrou várias vezes, depois no mestrado, e aí eu tô pensando num futuro doutorado, então provavelmente eu venha encontrar ela ainda. Eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Jonathan, ao canal Você é Eficiente, que está fazendo um ótimo trabalho. E falar que é muito importante para a gente poder falar da deficiência, da baixa visão, no meu caso a baixa visão, né? E me colocar à disposição para tirar dúvidas, para que vocês visitem minhas páginas, minhas redes sociais. Sou palestrante também na área, trabalho com educação, então é um prazer estar falando aqui com vocês. Agradeço muito o espaço cedido.